E aí, pessoal, tranquilo? Hoje eu vim falar sobre um assunto que está muito importante, está muito em evidência agora, né? Que eu acho que vocês devem ter visto, que são aquelas manifestações, né? Aqueles protestos na China, né? Que estão ficando bastante intensos, né? Apesar da mídia ocidental estar tratando de uma forma muito específica, a gente pode ver outras coisas que podem fazer a gente ter uma interpretação um pouco diferente, né? Então, para isso, para vocês entenderem o que eu estou falando agora, acompanha aqui o raciocínio do vídeo, que vai ajudar bastante a ter um raciocínio próprio, né, para vocês e conseguirem interpretar direitinho o que, que é verdade, o que é mentira, o que é legítimo, o que, que é forçado, vamos dizer assim, né? E aqui eu já quero deixar claro, gente, que eu não. É uma análise muito real, né? Eu vou falar o que eu tiver que falar, independentemente se eu concorde ou não. Assim, se eu favoreço, vamos supor, se eu favoreço o governo ou se eu favoreço os manifestantes, não tem a ver com isso, tá? Não interpretem nada que eu falar aqui como uma defesa de tal coisa, tá? Tudo que eu vou falar com base na análise que eu fiz, né? Com base em várias informações que a gente recebe de vários lugares, a gente consegue fazer uma análise da situação lá, tá bom? Então tudo aqui não é torcendo para um ou para outro, não é favorecendo um ou outro, concordando ou discordando, tá bom? Tá? Como, por exemplo, a política de Covid-0 da China, não, eu vou falar o que eu tiver que falar, e não significa que eu concorde com ela, nem que eu discorde, tá? Que eu acho que ela é ruim, tá bom? Mas, vamos lá. Para quem tiver interesse em aprofundar mais, esse vídeo aqui ele vai casar muito bem com outros dois vídeos, principalmente, né? Um do canal Arte da Guerra, né? Que é do nosso parceiro, o Robson Farinazo, e o outro também do nosso parceiro Anitablian, né? Do canal Rogério Anitablian. Eu vou deixar os dois vídeos aqui na descrição, tá? Que eu recomendo bastante que vocês acompanhem. Os três vídeos vão casar muito bem, vai te dar uma informação mais aprofundada, tá? E como eu sempre falo, né, é assim que funciona não só esse canal, mas toda a nossa rede de canais parceiros. Então eu recomendo fortemente que você acompanhe todos os canais, claro, na medida do possível, né? Mas todos os canais juntos eles trabalham de uma forma conjunta. Então um complementa o outro, né? Um traz mais informações que completam as informações do outro. Então é muito importante vocês acompanharem os canais, tá bom? E eu tenho mais uma coisa para falar importante antes de começar o vídeo, que é que eu preciso muito da ajuda de vocês, porque o YouTube está prejudicando muito, não só o meu canal, mas muitos canais. Então, eles estão tirando muito as visualizações, estão restringindo, assim, totalmente o canal. Né? Só para vocês terem uma noção, os meus vídeos não estão tendo nem 200 views, quase 300 views, é muito pouco. Né? Eles caíram, tipo, para menos de um terço das visualizações, né? E também, uma média, eu tinha 200 inscritos por mês, mais ou menos. Esse mês, eu já faz um tempo, na verdade, que eu tô estagnado, eu consegui 10 inscritos novos, tá? Então, só para vocês terem uma noção como o YouTube está restringindo muito a gente. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês, não só para compartilhar esse vídeo, né, mas também para curtir, para interagir, né, para a plataforma pegar que tá tendo, né, movimentações e dar uma levantada no canal, né? Então eu preciso de like, compartilhamento e se vocês puderem também um super chat, né, uma ajuda financeira aqui, não importa a quantia, né, que a gente tem aqui na plataforma, tá bom? Até porque é seguro para vocês, pode ficar tranquilo. Mas eu preciso dessa ajuda de vocês para movimentar o canal, tá bom? Agora sim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, é importante a gente frisar mais uma vez, né, eu sempre falo isso aqui para vocês, mas para quem está vendo pela primeira vez, né, toda revolução colorida, toda guerra híbrida, tudo que acontece assim, precisa necessariamente de uma causa legítima, tá? Por quê? Esses movimentos eles precisam da população estar junto. E a população só vai no que ela concorda, no que ela entende como importante, como legítimo para a causa popular, para o país ali, né? Para a população. Se for uma causa muito desconexa, ninguém vai comprar a ideia. E aí o movimento não tem força. Então, todos esses movimentos, eles sempre vão em cima de alguma coisa que realmente a população está desconfortável, ou ela está ansiando, alguma coisa nesse sentido, né?
É mais ou menos, resumindo a história, são grupos de interesse, vamos dizer assim, manipulando a população, né, usando a população como massa de manobra através de uma causa legítima, né, mas que acaba direcionando para uma coisa nada a ver que vai beneficiar esse grupo, tá bom? Agora, tendo isso em mente, a gente pode continuar aqui. Vou falar sobre as manifestações para vocês abrirem o leque de possibilidades, tá bom? Ah, a gente precisa começar entendendo que desde 2019, né, quando começou a pandemia de Covid, a China está usando uma política bem agressiva, eu posso dizer até meio extremista, de lockdown total, né? Chama política de Covid zero, que eles estão, assim, prendendo totalmente a população desses lugares, né, em casa e tudo mais, as empresas fecham, tal, ou então prende as pessoas na própria empresa, depende, né? E tudo bem que nos últimos tempos eles têm sido um pouco mais adaptáveis nisso aí, né? Eles vão estudando, agora deu uma diminuída, então beleza, vamos lá. Ah, aumentou, então beleza, vamos restringir de novo, né? Mas ainda, pensa, são 3 anos de confinamento, né? Ou pelo menos nesse vai e vem, que afeta muito, né? Não só a vida mesmo da população, mas economicamente, né? Não só o bolso das pessoas, mas as empresas também, e por aí vai, né? Então, isso com certeza é uma coisa que atrapalhou muito a população e ela se sentiu tá desconfortável, né? Ela não quer mais saber disso, né? Como tá no mundo inteiro, ninguém mais aguenta ficar em casa. Tudo bem, a gente aqui no Brasil já tá de boa, não tá ficando mais, mas no mundo inteiro tiveram protestos sobre isso, né? Um monte de gente descontente com essa questão toda de ficar em casa. Acho que foi semana passada mesmo, não tenho a informação de quando foi, mas eu acredito que sim. Em uma indústria, tá? Eu acho que foi uma fábrica da Apple. Tinham vários funcionários presos dentro dessa indústria por causa desse confinamento. E o que acontece? Teve um incêndio e por conta da estrutura do prédio ser um pouco mais antiga, né? Ela não tinha vazão suficiente e acabaram que 10 pessoas, né, acabaram morrendo por conta do incêndio nesse prédio, né? Que não tinha estrutura adequada para conseguir evacuar todo mundo. Só que algumas pessoas, elas direcionaram isso aí falando que a culpa disso era da política de confinamento. Porque se eles não tivessem confinados dentro da indústria, não teriam morrido. Teria menos pessoas e elas teriam conseguido evacuar do prédio. Tudo bem que faz sentido e até pode ser verdade. Mas eu acho um pouco complicado botar a culpa na morte dessas pessoas por causa do confinamento, sendo que foi um incêndio que aconteceu e tudo mais. Isso aqui pode acontecer em qualquer prédio aqui do Brasil, especialmente os mais antigos, né? Que a gente pode ver muitos que não têm infraestrutura suficiente para dar vazão para tantas pessoas nos prédios, né? Eu digo mais os industriais, assim, empresariais, né? Os residenciais já são mais de boa. Mas, de qualquer forma, usaram isso para falar que a culpa era do governo. Com isso, muitas pessoas falaram, pô, realmente, a gente não aguenta mais ficar em casa, né? E foram lá protestar, né, nas ruas. E, por incrível que pareça, até conforme eu estudei esses dias agora, me surpreendeu, eu não sabia disso, não é incomum ter protestos na China. Diferente do que muitas pessoas pensam, que qualquer coisinha já é na cabeça direto que vai vir o governo. Não, na verdade lá parece que tem bastante manifestações pacíficas, tranquilas, né? Como mais ou menos que nem eu acho que acontece aqui na Argentina, que toda quinta-feira praticamente tem manifestação. Aqui, pelo menos em Buenos Aires, se não me engano, né? Tem manifestações de boa, sempre tranquila, só um grupo de pessoas vai marchando, né? Com algum motivo, né? Então parece que na China é a mesma coisa. E inicialmente seria isso aí, né? Só que algumas coisas foram mudando e a gente teve alguns problemas que a gente já vai falar mais pra frente, tá bom? É importante a gente ressaltar que, assim, muitas dessas pessoas que foram manifestar, elas não são contrárias ao governo, elas não são descontentes com o governo ou com o Estado chinês. É simplesmente pedindo para o governo para relaxar um pouco essas medidas de Covid zero, tá? Porque até teve uma pesquisa recente, né, que parece que 85% da população chinesa é totalmente favorável a essas coisas todas, né, da política de Covid zero, porque realmente, se a gente for ver números, apesar de ser um pouco discutível, mas se a gente for ver os números,
ela foi efetiva. Né? Se a gente pensar numa população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, morreram muito menos do que aqui no Brasil e do que nos Estados Unidos, que são populações grandes ainda, mas muito menores que a chinesa. Né? E aí, especialmente os idosos, tal, que tem são 150 milhões de idosos na China e foram pouco afetados. Então, funcionou. Foi radical, mas funcionou. Então a população chinesa, que também já está um pouco mais acostumada com esse tipo de coisa, tá tudo bem, a gente só quer que relaxe um pouco, né? Então a gente pode entender que uma boa parte dessas manifestações não seriam originalmente contra o governo, seriam apenas reclamações né, sobre essa questão de ficar em casa, tá? E aí que está o negócio, tá? Elas começaram de boa, mas elas logo foram, né, começando a se direcionar para ataques, né, contra o governo e contra o Estado chinês. Lembrando que o Estado chinês ele é estruturado, né, em torno do Partido Comunista Chinês. Tá? Vamos partir desse princípio aqui. Né, lembra que em outros vídeos que eu falo sobre guerra híbrida, eu sempre falo, não é toda uma manifestação que ela é uma guerra híbrida, mas a gente consegue perceber muito facilmente quando começa do nada e diretamente atacando o Estado, o país, né, o governo, de uma forma, né, meio superficial ou eu posso dizer artificial, né? Como para mim está muito nítido que é o caso, tá? Eles estão atacando diretamente, né, o próprio Xi Jinping, né, o Partido Comunista. Então, assim, vocês vão ver com algumas coisas que vão passar com algumas imagens, né? São, assim, bem peculiares, né? E tem coisa que a gente pode ver que é no mínimo suspeito, tá bom? Mas eu não quero falar que é exatamente isso, mas para mim tá muito nítido, tá? Esses protestos, eles começaram majoritariamente em Xangai, tá? 4.000 quilômetros longe de onde foi o acidente lá do incêndio, né, que matou as pessoas lá, infelizmente. Isso porque Xangai talvez a segunda principal cidade da China, assim, é uma das principais com certeza, que é muito importante lá. É um dos grandes centros urbanos, tem muita indústria lá, muita empresa, e ainda tem o porto, né? Então lá é extremamente estratégica, muito relevante, né, lá na China. É uma cidade muito importante. E é uma cidade cosmopolita, tá? Tem gente de tudo quanto é canto do mundo, tá? Então a gente pode entender que tem influências externas lá de mentalidade, de cultura, né, que com certeza acabam influenciando os chineses dali, né? Mas eu vou falar mais sobre isso já já também, tá? Mas aqui é o ponto. De Xangai, começou a se espalhar para outros lugares do país, várias cidades, em vários pontos diferentes do país, tá? E é interessante ver porque elas começaram a escalonar meio que do nada, né? Das manifestações pacíficas que eu falei, a gente começou a ver algumas coisas mais radicais. Primeiro, só manifestações com gritos com falas mais agressivas. Depois, algumas bandeiras, assim, no mínimo provocadoras, né, e cartazes também. E até que a gente teve realmente ocasiões em que foram para o enfrentamento. Isso para mim é muito inusitado, né, porque eu não lembro de ter visto em outras ocasiões, assim, recentemente, fora Hong Kong, né, o uso de tropas de choque, por exemplo, né, o uso da polícia né, tropas de GLO, pode dizer assim, contra a população. Não é comum na China. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto muito ocorrer. Não como é, por exemplo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que é muito mais normal de ver. Quase toda manifestação acaba rolando, né? Então lá é muito mais difícil. E isso aconteceu, e aconteceu de uma forma até meio forte, né? Com alguns lugares os manifestantes indo para cima daqueles postos de controle, né? Onde tem aquele pessoal, sabe, que fica pessoal de saúde, assim, que vai fazer aquelas coisas todas de Covid, né? Não sei como falar, esqueci. Mas também, além disso, foram para cima dos postos onde estava a polícia. Então foi o negócio. Teve lugares que teve um confronto forte, tá? E isso chama atenção também, tá? Porque, como eu sempre falo, tem vários desses movimentos que do nada começam a ficar radical, aí é uma coisa que chama atenção. Eu lembro sempre do Cazaquistão, né? Que a gente estava, acho que foi no começo desse ano, né? Que tava as manifestações, até manifestações mais incisivas.
Aí do nada o pessoal começou a invadir base da polícia, roubar a arma da polícia, começou a trocar tiro com a polícia e depois com o exército. Vamos combinar, né? Isso aí não é manifestação já, né? Isso aí já é um pouco mais do que isso, né? Então isso pra mim é muito forte. Mas a gente sabe que lá no Cazaquistão, no começo do ano, foi uma guerra híbrida, né? Foi uma tentativa de uma revolução colorida. Então, isso chama muita atenção. Aqui na China ainda não chegou nesse ponto, pelo menos, mas se já começou nesse ponto de atacar a polícia, onde não é normal que aconteça isso, né, já dá pra gente começar a prestar atenção, né, o que pode acontecer daqui a pouco, né. Agora, mais outros dois exemplos de algumas coisas que são estranhas, né, que a gente vai falar de um outro aspecto depois, mas que já dá pra eu falar agora pra vocês, né. O primeiro é da universidade, deixa eu pegar aqui o nome mesmo, de Tsinghua, né, lá em Pequim mesmo. Nessas universidades, né, não só nessa de Pequim, mas tem também em Xangai, que é onde está uma das fontes de informação que a gente tem aqui, né, que eu vou até deixar também na descrição, é um brasileiro que está lá em Xangai. Ele comenta, né, que tem muitos estrangeiros nessas universidades, né, que tem várias parcerias, né, científicas e tudo mais, né, de intercâmbio e tudo mais, né, nessas universidades. E nessa universidade, né, de Tsinghua, teve uma dessas manifestações, tá? Mas olha que curioso, pelo menos. Eles estavam lá, né, manifestando e gritando aquelas coisas, né? Começaram com as coisas contra o lockdown, né? E depois já começaram a ir contra o governo, né? Eles estavam, como fala, demandando, né, a democracia e lei de direito e liberdade de expressão e outras coisas nesse sentido, né? Então, são coisas que a gente, assim, eu já falei pra vocês, né? A gente tem que entender bem a mentalidade da população para interpretar de uma boa forma, tá? A gente sabe que, pelo menos o grosso da população, que não é esses jovens que estão na universidade, de mentalidade eu digo, né? Eles não estão nem aí, na verdade, para isso. A China ela é baseada em progresso e família, tá? Prosperidade, né? Eles falam lá, né? Prosperidade e família, tá? Esse negócio de liberdade de expressão, por exemplo, é que nem eu ouvi um chinês falando uma vez. Pô, que liberdade de expressão é essa que vocês querem? Falar mal do governo? Pra que a gente quer falar mal do governo? Eles estão fazendo isso pra gente, tipo, tá indo bem, né? Realmente, os chineses tiveram muito progresso ultimamente. Pra que eles vão falar mal do governo? Essa é a mentalidade deles, tá? Então, que nem democracia, esses negócios, não é um valor tão forte pra eles. Entende o que eu quero dizer? Né? Não é que não é importante. A gente aqui no Brasil, aqui no Ocidente, tem isso como um valor importante. Lá não é importante. Aí vem um grupo de universitários querer pedir isso tudo, começar a atacar o governo. Chama atenção, né? É diferente. Tá? Mas tudo bem, vamos continuar. O outro ponto que eu queria falar é de uma coisa que também, até o comandante Farinazo ele tem falado ultimamente, né? Ele falou recentemente, e que não só na China, né? Não só quanto à China, mas uma fonte interessantíssima para a gente ver a guerra híbrida, inteligência, né, agências de inteligência, tanto, né, são as diásporas, que a gente chama aqui, são aqueles grupos, né, de pessoas, especialmente quando tem algum conflito, alguma coisa que saem, que são refugiados, né, não é que sejam, não é exatamente refugiados como a gente pensa agora os sírios, os ucranianos, mas por exemplo, as comunidades que tem que sair da sua região e vão morar em outro lugar, né? Então, por exemplo, tem uma diáspora chinesa no Japão, né? Que provavelmente foi da época ali da Guerra Civil, né? Depois da guerra, tudo bem. Mas eles também estão participando desses protestos. E também lá no Japão, também estão fazendo esses protestos. Por que isso é interessante? Primeiro, porque eles são totalmente contra o governo. Obviamente, né? Foi porque eles saíram do país. Mas também eles têm uma capilaridade muito grande, eles têm uma condição muito grande de interferir nesse tipo de movimentos no país. Né? E também lá no deles eles conseguem encher o saco, vamos dizer assim. Né? São fonte bastante interessante pra gente conseguir enxergar algumas coisas. E aí, por que eu tô falando disso? Não só nessas manifestações no Japão, mas na China também. Começaram a aparecer algumas coisas, como eu já falei aqui por cima, começaram a aparecer algumas bandeiras e alguns cartazes peculiares, pelo menos, né? Então, por exemplo, começaram a aparecer ativistas
separatista de Hong Kong, né? Tanto com a bandeira colonial, né? Aquela da época que era colônia inglesa, quanto também umas bandeiras monarquistas, né? Então apareceram bandeira do Tibete, né? Que é um movimento separatista também, a bandeira do Turquistão Oriental, né? Que é a parte ali de Xinjiang, onde tem os uigures e tudo mais, né? Movimentos anticomunistas e tudo mais. Começaram a aparecer bandeiras de tudo quanto é tipo, tanto lá quanto na China. Então, que movimentos populares são esses, né? Que começa a ter esse tipo de coisa, né? Eu duvido que seja uma participação popular nisso aí. Mas, tudo bem, eu só estou comentando aqui para vocês verem o conjunto da obra, tá bom? Então, vamos parar para pensar aqui algumas coisas. A gente tem que entender um pouco como que é a situação na China, as dinâmicas lá, para a gente conseguir entender o que está rolando agora, né? Diferentemente do que muita gente acha, principalmente quem não estuda, né, ou pelo menos não estuda a China, o pessoal pensa que é aquela coisa ainda do trabalhador semi-escravo, pobre, que fica na fábrica 24 horas por dia, que, né, aquela coisa toda. Mas isso já ficou muito no passado, tá? Já faz umas décadas aí que já não é assim, tá? Na verdade, hoje na China, quase todo mundo, né? Uma boa parte da população é classe média, tá? E eles recebem ainda melhor do que o brasileiro médio. Então, provavelmente eles devem ganhar mais do que você que está assistindo o vídeo agora. A não ser que você seja bem de vida aí e tal, mas não é o caso. Mas eles recebem muito bem. E o que acontece? Como essa classe média foi aumentando, especialmente recentemente, né, assim, nas últimas décadas, especialmente os jovens, eles têm tido uma realidade muito diferente do que os chineses antigos. Antigos eu digo os avós, os pais deles, né? Então o que acontece? Vamos pensar um pouco aqui. Os avós, né, o pessoal mais antigo, que veio lá da roça, né, era um camponês lá, não tinha muito acesso a estudos nenhum, né? Mas de informações era o quê? No máximo a TV, que tinha só aquelas mídias estatais, né? Ou talvez um rádio, mas era pouca informação. Agora, essa classe média atual, ela consome muita coisa. Não só chinesa, mas também consome Netflix, consome filme da Marvel, da Disney, né? Consome muito conteúdo que vem do Ocidente. E além disso, quando você sobe de patamar, obviamente as suas necessidades, seu consumo muda, né? O padrão de vida muda. Então, você demanda mais coisas, demanda outros tipos de serviços, de produtos, né? Então, é muito diferente. Até a mentalidade desse tipo de pessoa é diferente da pessoa que veio da roça, de mais dificuldade, de menos recursos, menos necessidades também, né? Menos demandas. Então, especialmente com a outra coisa que eu falei, né, de consumir coisas ocidentais também, a mentalidade é diferente e acabam sendo mais suscetíveis a esse tipo de coisa que está rolando agora, né? Porque, por exemplo, pensa só na parte do filme, fica vendo filme Netflix, tudo americano, acaba ficando no subconsciente dessas pessoas, né? Até aqui no Brasil, em todo lugar do mundo, pô, cara, olha como é a vida deles lá. É bem diferente da minha aqui, né? Então, várias coisas. Lá eles podem falar mal do governo, né? Vamos supor, aqui, né? Eles têm essa liberdade de expressão. Eles podem fazer tal coisa, podem fazer tal coisa. Aqui não é assim. Fica no subconsciente. Quando começa a aparecer alguma coisa tal, esse subconsciente acaba ativando, né? Acaba vindo à tona esses sentimentos que ficam presos, né? Então, é muito fácil essas pessoas elas serem, vamos dizer assim, cooptadas para participar de alguma coisa nesse sentido, como essas manifestações, especialmente essas contra o governo. Porque elas já estão com aquilo, eu queria que aqui fosse que nem os Estados Unidos, vamos supor. E aí tá a manifestação falando, eu quero que aqui seja igual aos Estados Unidos. Como que é lá? Liberdade de expressão? Tá, então eu quero ter liberdade de expressão, sabe? E nem sempre é uma realidade palpável ou factível, alguma coisa assim. É só que fica incrustado na cabeça a mentalidade americana, tá? Então, isso por si só já é um negócio muito forte, né? E fora as demandas serem diferentes, né? Por exemplo,
com o Covid e tudo mais, afetou muito o bolso dessas pessoas. Então elas querem que acabe a porra do lockdown para elas poderem trabalhar e ganhar mais dinheiro. Que esse é o foco central da vida do chinês, tá? Ganhar dinheiro. Então, nesse sentido, o governo está atrapalhando. Eles querem que pare de atrapalhar. Né? Entendeu? Então, nesse aspecto, é muito fácil atiçar essa classe média para que ela participe das manifestações contra o governo. Tá? Então, isso é um ponto importante. Né? Essa classe média jovem, né, da China. Tá? Um outro ponto importante também. Tá? Junto com esse crescimento, né, econômico, né, que veio muita classe média, também teve bastante gente que enriqueceu bastante, né, principalmente os empresários, né, que muita gente pensa que na China também é tudo estatal, não tem empresa privada, mas assim, na verdade, o Estado ele chega como se fosse um sócio, então eles meio que são sócios de todas as empresas, mas as empresas são privadas, de certa forma, né, é um pouco mais complexo que isso, mas resumindo é isso. E tem muita gente que acaba enriquecendo. Claro que o governo ele controla, né? Tipo, ele barra até onde você pode enriquecer, né? Que não vai ter nunca uma diferença absurda que nem nos Estados Unidos, né? Eles ficam milionários, ficam ricos, mas não vão ficar trilhardários, né? E por isso também que a população consegue receber um pouco mais. Bom, é uma longa história. Mas existem esses milionários, especialmente os mais ricos, né? Vamos dizer assim, a alta classe empresarial chinesa. Eles também acabam tendo contato com o pessoal do resto do mundo e tal, né? Mas o principal lá, eles começam... Acho que é universal da humanidade, né? Qualquer lugar do mundo, o pessoal começa a ficar mais rico, começa a achar que é um super-herói, que é super poderoso, que pode fazer o que quiser, né? E começa a ter pretensões políticas, principalmente. E é a mesma coisa na China. Esses caras começam a ficar ricos, começam a querer palpitar, né, começam a querer interferir na política, e o Partido Comunista Chinês odeia isso, né, então eles começam a dar umas cortadas. Recentemente, o caso mais emblemático, né, foi o caso do Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, né, do AliExpress lá, né, e ele começou a abrir as asinhas demais e o Partido Comunista cortou, né, porque ele estava começando a falar umas besteiras sobre o partido, sobre a China e tal, e os caras não gostaram. Então, ele teve umas férias compulsórias, né, de um mês lá com a China e deu uma atenuada. Mas ele voltou a falar sobre essas coisas agora da manifestação e, interessantemente, faz 6 meses que ele está com a família morando lá em Tóquio, tá? Onde também teve essas manifestações da diáspora, tá? Coincidência? Talvez. Mas o que acontece? Existe essa classe política, empresarial que também fica da mesma forma que essa classe média, querendo fazer umas graças, né? Fazer barulho contra o governo, né? No caso deles é mais para conseguir benefícios próprios, né? Conseguir aumentar o poder, a influência deles, né? Na sociedade chinesa como um todo, tá? E eu não me espantaria que eles conseguissem também, de uma certa forma, patrocinar ou talvez auxiliar de alguma forma essas manifestações, tá? Não me surpreenderia. E uma outra coisa que a gente tem que falar é da interferência estrangeira, né? Com o que eu já falei agora nesses últimos 2 pontos, mas vai muito além disso, né? Dá para começar a falar da própria embaixada americana, né? Que embaixadas, de uma forma geral, não é só a parte diplomática que o pessoal pensa. Na verdade, acho que a função que eles mais exercem é a de inteligência, tanto passiva quanto ativa, né? É uma grande base da coleta de informações dos países que depois voltam para sua central, né? Para sua terra-mãe. Mas também serve de base para ações de inteligência ou ações indiretas, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, o que aconteceu lá na Ucrânia, né? Como já falei em um dos vídeos lá, que o Euromaidan, toda aquela articulação lá foi feita com base na embaixada americana em Kiev. E parece que está acontecendo a mesma coisa na China também, tá? Tem um evento, né, que o Anitablian falou no vídeo dele, né, que tá na descrição, de uma... Eu esqueci onde foi. Não sei se foi em Xangai mesmo, eu esqueci a cidade. Mas em uma das cidades, a embaixada americana tá lá e foi a 500 metros de distância só a manifestação. E nessa manifestação tinha alguns cartazes que tinha até erros de ortografia, né? Então, por exemplo, tem uma palavra lá e em vez de estar com um caractere chinês aqui, significa mais ou menos o que, tem um que, literalmente lá. É assim,
é muito estranho, né? Com certeza, essa embaixada deu esses cartazes, né? Enviou um pessoal, porque também junto nessa manifestação, é só um exemplo, mas ah, no meio das palavras de ordem, o pessoal estava falando abaixo o Partido Comunista Chinês. O negócio é o seguinte, a gente aqui do Brasil, a gente não fala, o Partido dos Trabalhadores Brasileiro, o Partido Liberal Brasileiro. Não, a gente só fala Partido dos Trabalhadores e Partido Liberal. Por exemplo, só. O pessoal lá na China, eles não falam Partido Comunista Chinês, é só Partido Comunista, porque eles já estão na China. Você só fala de onde que é quando sai de fora, né? Então, é um detalhezinho pequeno, pode parecer besteira, mas essa coisinha demonstra um pouco de que, com certeza, quem estava falando ou estava obedecendo alguém de fora, ou era de fora. Então, falar abaixo o Partido Comunista Chinês na China. Porra, não é assim que funciona, né? Então, assim, são, como posso dizer, indícios muito fortes, tá? Pode não ser nada, eu posso estar falando besteira aqui, mas com certeza não é o caso, tá? Isso é muito forte, são evidências muito evidentes, né? Então, é isso. Mas além disso, né, como eu já falei também, aquela questão toda de tanta mídia internacional que vai para a China, né, do Netflix, Disney, filme da Marvel, do super-herói e muito mais coisas, né, música e tal. Isso acaba influenciando muito, né? Fora a questão que eu já falei, né, do contato com outras pessoas de outras culturas, da população, dos grandes empresários, de pessoas importantes. Mas além de tudo isso também, sem dúvida nenhuma, com certeza, né, tem agentes de inteligência. Em todo mundo tem, de todos os lugares, né? Mas lá, com certeza, tem uma rede muito forte de inteligência do Ocidente, tá? Porque esses caras são foda. Esses caras conseguem se filtrar em qualquer lugar, é impressionante. Né? Eu não esperava que eles tivessem essa força toda na China e nem no Irã. E olha o que eles estão fazendo agora, né? Os caras conseguiram realmente articular duas movimentações muito fortes, né? No Irã mais do que na China, pelo menos por enquanto, mas conseguiram, né? Sem dúvida nenhuma tem interferência deles lá. E eles têm uma rede grande lá, não dá para negar, tá? Então, a gente tem que entender também que tem toda essa influência estrangeira atuando na população chinesa, né? Na sociedade chinesa como um todo, na verdade, a gente pode falar, e também realizando essas ações indiretas, né? Então, é um ponto que a gente tem que parar para pensar também, tá? E é interessante, né, a gente ver essa influência externa, né, só trazendo um parênteses aqui, que é muito engraçado como o pessoal ocidental é hipócrita, né? Ocidental, eu digo lá, europeu e americano, né? Porque em- tiveram muitas manifestações contra o lockdown, né? Contra o Covid. ah, Na Europa, lá nos Estados Unidos principalmente também, no Canadá foi muito forte. E era tudo praticamente terrorista, né? Eles tratavam como se fosse um terrorista, né, biológico. Só que agora na China, eles estão tratando como se fossem heróis, né? Heróis da liberdade, luta pela liberdade, esse tipo de coisa. Né? Isso também é uma demonstração de como eles conseguem influenciar. Né? Porque, querendo ou não, essas coisas todas, elas vão. Eles têm o controle da narrativa. Né? Até essa coisa toda da Ucrânia é um grande complicador, né? Por conta desses caras. Porque eles conseguem ficar falando tanta besteira, mas que convence a população mundial de uma forma que acaba até ocasionando impactos reais na situação. Né? E com certeza isso vai acontecer na China também. Todo o aparato midiático já está preparado para trabalhar em um direcionamento específico. Né? Independentemente se é verdade ou não, se é hipócrita ou não, eles não estão nem aí. Eles querem controlar a mentalidade da população com a mídia falando que é tal coisa. E a maioria da população a gente sabe que acredita. Né? Acaba ainda sendo muito influenciado por essa mídia convencional que é controlada pelos governos ocidentais. Isso não existe dúvida. Né? Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Eu vou fazer um parênteses aqui também, como um disclaimer, porque eu tenho certeza que quem não conhece o canal ainda, ele vai começar a falar, puta, o cara tá defendendo a China, tá querendo defender ditadura, não sei o que lá. Mas na verdade, é que a gente tá enxergando toda essa articulação do Ocidente, né, pelo menos a minha perspectiva, e a gente tem que entender como funciona, e eu não gosto que aconteça isso. Porque eu sei que vai acontecer a mesma coisa com o Brasil. Então eu não tenho como gostar de uma coisa que eu não quero que façam pro meu país, tá? Mas vamos seguir o vídeo aqui. Eu quase esqueci de falar uma coisa extremamente importante dessa questão toda da influência externa. Como eu falei da diáspora, né?
esses caras eles são um recurso muito grande, né, que pode ser usado pelos países, né, para fazer alguma ação no país-alvo. Né? Isso não é só na China, em qualquer país, né, que tem vários países que têm essas diásporas, né, como o Irã tem uma colônia iraniana na Albânia, por exemplo. Né? Muitos desses caras eles são aproveitados para realizar esse tipo de ação, ou para fazer parte, pelo menos, das redes de inteligência. Né? Então, sem a menor dúvida, acontece isso. Tá? Eu acho que vocês devem saber, mas a maioria dos aplicativos, se não todos os aplicativos ocidentais, eles não são permitidos lá na China, né? Eles têm os deles mesmos, né? Então, Facebook, Instagram, Telegram, lá só o TikTok, né? Que o TikTok é chinês, né? Que veio pra cá. Então, vários desses aplicativos não funcionam na China. Eles não têm lá. Então, teoricamente, não tem como o chinês ver, certo? Só que uma coisa me chamou muita atenção, até a gente estava conversando lá na nossa panelinha lá dos vídeos, né, dos canais parceiros, apareceu uma imagem mostrando, né, um Telegram que estava passando muitas informações em chinês, né, da confecção de vários artefatos, né, explosivos e incendiários, né. Então, aqui está a foto para vocês, né. Tem a foto de um coquetel Molotov, por exemplo. No Telegram, como que o Telegram vai se inserir ali dentro da China se lá não é permitido, não tem como você baixar o Telegram na China? Né? Alguém lá dentro está passando isso aí. Né? Pode ser muito bem esse pessoal da diáspora. Né? Ou também, como tem muito estrangeiro lá nessas cidades maiores, também pode ser um deles. Então, é muito difícil, né? Tanto que por isso até chegou um vídeo, né, acho que no metrô lá da China, os policiais averiguando o celular de um por um, assim, para ver se tinha compartilhado coisa, se tinha esse tipo de aplicativo e tal, porque é uma coisa autoritária. Aqui no Brasil a gente não imaginaria alguém invadindo nossa privacidade, nossa segurança e tudo mais dessa forma. Mas na China é assim que funciona. Mas pela perspectiva do governo, é o que tem que fazer, porque eles têm que ver quem está fazendo errado ou não e já pegar quem está ali, né? Fala, pô, você tem Telegram, já é suspeito. Tem e tá vendo esse negócio? Ah, então, filhão, você faz parte, vem para cá. Né? Então, dá para entender as medidas do governo nesse sentido. Mas, já que eu tô falando disso, então já vou pro próximo ponto também, que por conta de todas essas movimentações, as manifestações e as ações e o confronto entre os manifestantes e a polícia, também teve movimentações militares ali que chamaram a atenção, né? Tanto de tropas ali, que seria a polícia mesmo, quanto até algumas do exército, né? Então, chamou muita atenção até da própria população, porque eles estão agora com medo de que aconteça alguma coisa parecida como foi, por exemplo, quando teve aqueles negócios lá na Praça da Paz Celestial, né, em 89, se não me engano, né, e do Deng Xiaoping, esse tipo de coisa, né, que pode acontecer mais uma ação mais truculenta do Estado, né, em cima da população. Então o pessoal está ficando com medo um pouco disso, tá? E eu já vou fazer também minhas considerações quanto a isso, tá? Eu tô vendo que por enquanto ainda tá uma situação um pouco mais ou menos assim, de média intensidade. Né? Ainda não teve muitas coisas pesadas. Né? Teve um confronto lá com a polícia, né? Que alguns, mas que não é uma coisa normal acontecer lá, então isso já sobe um pouco a intensidade. Só que ainda também são só esses confrontos com tipo pau e pedra, né? Jogando coisa e tal, que nem é uma manifestação normal contra a tropa de, né? Quando tem um conflito contra a tropa de choque. Mas ainda não teve grandes ações contra. Agora, se começar a ter grupos mais radicalizados, né, usando, por exemplo, esses negócios que eu falei, né, artefatos explosivos ou coquetel Molotov, né, artigos incendiários contra a infraestrutura ou contra as tropas, né, da polícia ou blindados, né, de qualquer forma, aí acho que pode começar a piorar um pouco a situação, tá? Eu acho, eu acho que por enquanto o Estado chinês está usando um pouco mais grupo de inteligência, né, para ver quem que é. Vamos deixar rolar e a gente vê quem que é que está apoiando, quem que está segurando esse cartaz aqui contra o governo, quem que está fazendo isso aqui, isso aqui. Eu acho que estão assim ainda. Né? Mas a partir do momento que começar a ficar um pouco mais intenso, a porradaria, né, de rolar mais contra a polícia, né, se eles começarem a atacar de uma forma um pouco mais incisiva, aí eu acho que o governo vai atuar mais agressivamente também. Agora, o negócio vai ficar feio mesmo se começar a ter esses ataques radicais, né? Atacando com
explosivo ou coquetel Molotov, por exemplo, né? Aí eu acho que o governo chinês vai ficar, vai ser, assim, intimado a atacar com tudo. Eu acho, tá? Eu acho que é isso que pode acontecer, tá? Ou também pode ser que na primeira que rolar, eles já vão com tudo já para acabar com isso, porque quando o Estado vai com força muito grande, é uma demonstração de força também, né? Mas, é assim, a população que está indo só para manifestar pela causa legítima, ela perde a coragem de ir para a rua. Então ela resolve ficar em casa. Então acaba ficando só o pessoal já mais radicalizado ainda no movimento. E também tira um pouco a legitimidade disso, né? Do movimento em si. Então eu acho que essa medida pode ser adotada pelo governo chinês, se a coisa começar a ficar um pouco mais pesada, né? O que mais ou menos aconteceu no Irã, só que no Irã o negócio já estava muito mais avançado e lá o pessoal já é mais radicalizado, né? No Oriente Médio como um todo, né? De uma forma geral. Tanto que lá já teve troca de tiro em várias ocasiões e por aí vai, né? Não é o caso de hoje. Mas isso pode acontecer na China. Não de ter troca de tiro também, né? Se chegar nesse ponto aí ficou feio o negócio. Mas eu acho que não chega porque o governo já vai ter feito alguma ação mais forte antes, eu acho. Tá? Então vamos ficar atento porque provavelmente a China, né, vai acontecer algumas coisas nesse sentido aí, até se resolver. Né? Se não, acho que vai continuar como está agora, só na inteligência. Eu acho que a população vai ver que já está sendo usada como massa de manobra e vai se retirar. Né? Eu tô com a sensação de que eu tô esquecendo de falar alguma coisa. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu vou encerrando por aqui, né? Porque eu sei que é muito conteúdo que eu trouxe e é um pouco denso, né? Então, um pouco complicado de assimilar tudo, mas eu tinha que falar tudo isso, tá? Porque senão não ia ficar completo se eu não falasse, né? Apesar de eu ter falado de uma forma resumida, mas eu acho que é importante para vocês conseguirem refletir um pouco sobre, né? E construir sua própria ideia sobre isso tudo, de forma que vocês vão conseguir analisar melhor as notícias que vocês receberem, as informações, né, quando aparecerem, e talvez incentivar vocês a pesquisarem mais a fundo esses assuntos, né? Então, por hoje é isso, né? Eu espero que tenha feito jus a esse vídeo, né? Que tenha trazido informações boas para vocês, né? Que tenha sido relevante para vocês esse vídeo, né? E convido a todos, né, que ainda não foram inscritos no canal, que gostarem desses assuntos, né, de relações internacionais, geopolítica, assuntos estratégicos, história militar, esse tipo de coisa. Convido a se inscreverem no canal, né, e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Né? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e mostrar para mais pessoas. Né? Qualquer crítica construtiva, qualquer sugestão, qualquer informação extra que você tiver, por favor, coloca nos comentários. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que vai ser importante ter essas informações, com quem gosta dessas coisas também. Né? Então, eu espero a ajuda de vocês aqui, né? A contribuição de vocês em todas essas coisas, né? Curtir, compartilhar e talvez, se for o caso, ajudar aqui a gente com um superchat, por exemplo, né? Para ajudar o canal a manter a luta, né? Porque não tá fácil não. Né? Ultimamente a gente tem sofrido bastante ataque aqui da frente do YouTube. Então, eu conto com a ajuda de vocês e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Até mais.